Olá, oitavano! Eu sou a professora Daniele, a gente vai para mais uma aula, agora é a aula de número 25 de artes de vocês, e aqueles recados iniciais é que o registro de frequência lá no Classroom mudou, tá? Basta você clicar no link número 1 na atividade obrigatória. Quando você resolver essas atividades estando certo ou errado, você já garante a sua presença. Outra questão também é o pessoal que pega as atividades na escola. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer também essas atividades no Classroom, mesmo pegando na escola, vocês podem fazer esses exercícios. Na aula anterior, relembrando, a humanidade e a narratividade a gente comentou sobre essa questão de todo mundo contar histórias. As narrativas serializadas, que são divididas em partes, a gente falou das séries, das telenovelas, a gente falou da divisão em episódios e capítulos, formas de comunicar, e a gente falou da cultura da convergência, que é um estudo sobre toda essa nossa relação com esses episódios, com essas narrativas que vêm em várias mídias, ampliando cada vez mais o universo, a criação, os universos criados, né, pelos produtores. Já na aula de hoje, a gente vai se voltar aos recursos do cinema. Então, a gente vai falar um pouco do cinema mudo, né, desse período inicial, a gente vai entender a diferença que a gente tem dos filmes de hoje para os filmes da época e como os recursos vão se remodelando. A gente vai falar da decupagem, do storyboard, dos ângulos que a câmera pode fazer a filmagem, né, das cenas. A gente vai falar de normal, plongé, contra-plongé, zenital e contra-zenital. Existem vários outros ângulos, mas a gente vai focar nessa aula nesses mais básicos. A gente vai falar também do enquadramento e da questão dos planos. Só um pouco. Aqui eu trouxe um exemplo de um filme, né? De um filme, no caso, na verdade, as cenas do filme. Em um filme preto e branco, um dos primeiros filmes no Brasil de produção, né, brasileira. Então vocês podem ver na imagem, imaginem como se fosse em sequência, tá? Eu vou mostrar cena a cena, mas vocês imaginem numa sequência. Vamos dizer, aqui mostra o garotinho, né, correndo ali numa imagem, preto e branco, bem embaçado. O garotinho correndo, parece que tem um cachorrinho ali atrás dele, e o ambiente é natural, né, tem várias plantas, mas ele está seguindo um caminho, indo em direção à tela mesmo, de quem está assistindo, né. Ele vai em direção ao espectador. E daí aparece esse quadro com uma coisa escrita. Os óculos do vovô, que é o nome do filme, e vovô, a mamãe quer me bater. O que é isso no meio? Como é um cinema mudo, eles tinham que explicar para as pessoas sobre o que estava acontecendo, qual era a fala do personagem, para ficar mais claro para o espectador. Aqui é a cena final, ali o vô dele esperando, né, quem ele está indo contar, que a mãe está querendo bater nele, e ele tem umas informações. Óculos do Vovô, 1913, essa produção, um filme mudo brasileiro, o mais antigo filme de ficção brasileira, ainda preservado. A gente tem uma questão bem importante no Brasil quanto à preservação dos filmes. Muita coisa tem se perdido por falta de preservação, porque é um material que se estraga fácil se não tiver ambiente adequado. Dirigido pelo português Francisco Dias Ferreira dos Santos. Então, no cinema, no início do cinema, os filmes não tinham som e os planos eram quase sempre abertos. O que é um plano aberto? Teve uma aula, não a passada, antes, que eu mostrei um pedaço do filme da Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Geralmente, quando o personagem vai para um ambiente diferente, ele tem um plano aberto, porque se quer mostrar esse ambiente. E quando a Carlota chegou no Brasil, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando ela foi para o Rio de Janeiro, tinha um plano aberto, mostrando a população indígena, mostrando o mar, mostrando toda a vegetação do espaço, um plano que mostra todo o ambiente, um plano aberto, porque queria dar essa visão para o espectador de onde que ela se encontrava, né? Então, no início, não se tinha assim essa técnica de
de fechar o plano, né? Fechar a câmera. Então, por exemplo, não se pegava detalhes do rosto do personagem. Então, se ele tivesse uma expressão facial que contasse muito para se entender o filme, já gerava um problema. Então, tem aquelas falas, aqueles escritos, justamente para que os espectadores conseguissem compreender. E não tendo essas partes escritas nos filmes mudos, tinha a figura de alguém que vinha lá e explicava o que estava acontecendo no filme. Porque é como se fosse um teatro, né? Um plano aberto. Você vai pegando todas as cenas, em uma forma muito ampla, assim, sem você focar nos detalhes. Então, muitas vezes o espectador não conseguia compreender o que estava sendo narrado ali. Isso limitava, né, a forma de narrar. Por conta das limitações de enquadramento, que é justamente essa questão dos planos abertos e fechados, né, que a câmera possibilitava, contar uma história mais complexa gerava dificuldade, pois o público poderia não entender bem o que se passava em cena. A solução foram os quadros escritos, ou então o explicador, que, como eu falei para vocês, essa pessoa que ia lá e contava, inclusive, o que ia acontecer nas próximas cenas. A decupagem foi uma saída, assim, para isso. A decupagem, ela é uma palavra que vem do francês, ela indica recorte, tá? E ela é o detalhamento por escrito de como deve ser feita a filmagem de um roteiro. Então, explicando por menor. Seguinte, quando vai se fazer um filme, tem o roteiro, vem escrito, certo? Vem lá toda a história, o que vai acontecer, as falas dos personagens. Só que é praticamente um livro isso, né? Uma literatura. Como que se transporta isso para uma filmagem, para uma produção visual? Então tem a questão da decupagem, que ela vai fazer esse detalhamento cena a cena. Então, qual cena vai ter mais luz, qual cena vai focar em cada personagem, qual cena vai colocar o detalhe, talvez, de um sorriso, de uma lágrima escorrendo, qual cena também vai ser num plano mais aberto para se mostrar o local ou as coisas que estão acontecendo. Então, mais detalhado possível, né? Com isso, os produtores conseguem visualizar melhor as cenas a partir da decupagem. Devem formar o planejamento de câmera cena a cena, a partir também dessas questões de ângulo, que a gente já vai ver. Então, são ângulos, planos e enquadramento, também cores, formas, luminosidade, todas as características que podem dar personalidade àquela narrativa e fazer também com que o espectador compreenda o que está se passando em cena. A decupagem do roteiro ajuda a compor o storyboard. Então, em algumas produções, elas têm um storyboard. E assim, é algo muito interessante porque gera um material visual muito atraente. Então, tem vários filmes famosos que, inclusive, depois são publicadas o storyboard do filme, porque alguém vai lá e desenha nos detalhes, cena a cena, o que vai ocorrer. Então, ali eu trouxe um exemplo, não é de um filme em particular, embora tenha um bicho ali que parece o Alien, mas eu acho que não é de um filme em particular. Mas tem a explicação cena a cena. Primeiro momento, mostrar ali a figura. Segundo momento, mostrar a mesma figura, só que com a mão do personagem. Na sequência, mostrar a ação que ele teve de colocar a faca sobre a figura. Então, cena a cena vai se delimitando no storyboard para ficar mais claro, mais visível para quem vai produzir esse filme. Agora eu vou deixar uma atividade prática para vocês. Relembre 3 cenas do filme que mais gosta e faça de modo simples o storyboard delas. Busque lembrar os detalhes da cena, como os personagens, o ambiente, objetos apareciam. É interessante que essa atividade ajude a entender o porquê se gosta de tal cena. Então é o seguinte, vocês não precisam fazer algo super elaborado, super trabalhado, pode ser de palitinho, digamos assim, mas tentem lembrar por que vocês gostavam da cena. Óbvio que vocês não vão lembrar de tudo,
talvez uma pequena parcela vão lembrar o que é mais afetivo para vocês, provavelmente, porque o que fez com que vocês gostassem da cena. Mas se vocês se acostumarem a visualizar cada cena dessa forma, quais são os recursos utilizados, vocês vão entender mais sobre o gosto de vocês. Então vou dar esse tempinho para que vocês realizem essa atividade e já retornamos.
Então, espero que vocês tenham gostado de realizar a atividade. Vamos seguir com a aula. Agora a gente vai falar dos ângulos, tá? De alguns deles. Temos ali o exemplo de um ângulo normal, que é câmera de frente para os olhos do personagem. Então, é um ângulo, né, mais comum, assim, né, talvez quando se quer apresentar o personagem, quando ele quer ter uma visão mais profunda sobre essa figura. Ali na figura que eu trouxe é um exemplo bem, que é um bonequinho, né, de um personagem de animação, bastante conhecido, e ele está ali focando bem nos olhos dele mesmo, e ele está com um grande sorriso. E ele é amarelo e tem uma roupinha azul, e ele está colocado no gramado. Ângulo plongé, ou também chamado de ângulo picado, né? Esse ângulo, quando eu falo ângulo, tá, é o posicionamento da câmera em relação ao objeto que se quer filmar, né? Então, bom, vocês devem ter aprendido já em matemática um pouco sobre ângulo, mas é o posicionamento, é o ângulo gerado ali entre o objeto e a câmera, né? Não tem tanto a ver com distância, mas o posicionamento em cima, embaixo, na frente. Então, o ângulo plongé, a câmera posicionada acima do objeto, ângulo superior. Então, ali tem uma fotografia de uma garota, ela tá com turbante e ela tá com sandálias e um vestido, ela tá olhando para o lado, fazendo pose. E o local é de chão batido, o vestido dela é amarelo, é uma menina negra e ela tá com batom e tá com os olhos pintados também. Então, ali é a figura de um ângulo plongé. Só lembrando que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, né, quando a gente fala em cinema, a gente tem uma sequência de figuras paradas. Então, a gente está lidando com a maneira como se trata com foto, é como se vai pensar também a filmagem, né, com câmera que depois vai se pensar nos movimentos, nessa sequência de movimentos. Então, temos o ângulo contra-plongé, né, o contrário do anterior, ou contra-picado. Câmera posicionada abaixo do objeto, ângulo inferior. Então, ali a gente tem uma imagem de uma vista de baixo para cima numa igreja, né? É uma igreja, a gente vê a torre dela, a gente vê pequenas esculturas, é uma igreja que talvez seja gótica, talvez, e daí é uma visão assim de baixo para cima e a gente vê o céu lá também, né, porque você está se olhando de baixo para cima, é uma visão muito quando a gente olha para os prédios, por exemplo, a gente tem esse ângulo contra-plongé. Já o ângulo zenital, ou plongé absoluto também chamado. Ali na figura, a gente vê uma figura de pés. Mas o que é essa? Os pés são fotografados bem de cima, a 90 graus mesmo. Alguém, né, provavelmente o dono dos pés, ele fotografou exatamente de cima, né? Então a câmera é posicionada abaixo do objeto, ângulo inferior. Eu acho que ali está errado porque é posicionado acima do objeto, na verdade, né? Zenital. É referente ao zênite que fica. Então, plongé absoluto é justamente quando se coloca a câmera posicionada bem acima do objeto. Então, por exemplo, um drone. Um drone, ele quando pega a imagem bem de cima, do alto, é um ângulo zenital. Temos o ângulo contrazenital. A câmera aponta diretamente para cima. Então, ali a gente tem a imagem do teto de uma catedral, né? De uma pintura ali. Então, quando a gente levanta imediatamente a cabeça, né, para o alto, então, por exemplo, assim como eu estou fazendo, a gente tem esse ângulo contrazenital. Aqui tem um desenho para a gente tentar entender. Então, a gente tem plongé ali, que é abaixo do objeto, entendendo que aquela carinha ali, aquele corpinho, é o meu objeto que eu quero fazer a filmagem,
Então, um plongé seria da parte de cima, aí tem o plongé, contra-plongé de baixo para cima, né? Temos o normal, focando no olho do personagem, o zenital, diretamente a 90 graus, de cima para baixo, e o contra-zenital, de baixo para cima. Então, são ângulos, existem vários outros. Agora, uma atividade prática. Você estudou 5 possibilidades de ângulos diferentes. Agora, aproveite esse tempo para caminhar pela casa, escolher objetos e os observar experimentando esses ângulos diversos, como se o seu olho fosse uma câmera. Então, essa atividade é bem simples, vocês têm um tempinho para passear pela casa, escolher algum objeto e pensar que seu olho é uma câmera. Então, você vai definir esses 5 ângulos que você aprendeu. Já retornamos.
E aí, pessoal, espero que vocês tenham se divertido nessa atividade, desculpem. Agora, após falar de ângulos, a gente vai falar sobre enquadramento. E vocês devem reconhecer, eu já trouxe essas imagens lá na primeira aula que eu fiz com a 8ª série, se não me engano, que a gente trabalhou sobre enquadramento mais direcionado à fotografia. Então, a gente pode aplicar esse conhecimento também na área do cinema, né? Então, inclusive, eu tinha esquecido de trazer o nome da artista que realizou essa exploração fotográfica, que é a Rita Demarchi. Então, se vocês se lembrarem, ela estava numa praça, numa cidadezinha em Portugal, parece, e ela começou a explorar, e daí ela vai contando pra gente um pouco do processo. Então, ela comenta que achou a casa interessante, e aí ela filmou em plano aberto e depois foi para plano fechado. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Aqui, vocês estão me vendo num plano aberto, mas se eu for para cá, por exemplo, vocês já me vê num plano fechado. Então, esse exemplo, e ali também nós temos da Rita Demarchi, ali ela focou na casa, num plano aberto, e depois ela colocou num plano mais fechado. Ela conta pra gente que foi se interessando pelas cores ali, o vermelho, o branco, o azul e as plantas em torno da porta. E através do zoom, ela vai fechando cada vez mais esse enquadramento. Aqui eu trouxe exemplos de plano, né? Tá ali as siglas, vou comentando alguns com vocês. Por exemplo, plano detalhe, que foca ali no olho, ali com o óculos do personagem. A gente tem primeiro plano, que foca ali exatamente o rosto do personagem bem fechado, muito mais fechado do que vocês viram comigo aqui em sala de aula. PP, primeiro plano. PMC, plano médio, curto. Enfim, tem uma variedade de formas de enquadramento quanto ao plano. E vocês estão vendo ali o personagem do Matrix, justamente. O movimento da câmera leva o olhar para vários detalhes e direções. Então, esse movimento da câmera, se eu não me engano, se chama mise-en-scène, em francês, que é esse movimento da câmera que leva o olhar do espectador para o que se quer, né, pontuar para se desenvolver a trama. Então, tanto mostrando para direcionar o espectador, quanto escondendo aquilo que você não quer que ele interprete de forma tão clara e vai deixando aquilo se desenrolar no decorrer da trama. Pode ser uma posição fixa e constante ou uma câmera, ou a câmera se desloca. Então, você pode pensar numa história em que a câmera fica fixa. A gente pode pensar, por exemplo, no exemplo que eu dei dos filmes mudos, por exemplo, que quase que acontecia como um teatro, em que a câmera ficava fixa, em plano aberto apenas, nos primeiros filmes, ou uma câmera que se desloca junto com o personagem. A gente tem até alguns filmes que a câmera, por exemplo, quando o personagem está ofegante, acabou de correr, está ofegante, a gente vê a câmera se movimentar junto com o personagem. Então, você tem várias formas de se carregar essa câmera. Há planos mais abertos e planos mais fechados, que foi o que eu mostrei anteriormente com vocês. Aqui, tanto aqui no exemplo, né, com eu mesma sendo o objeto da câmera, quanto ali nas fotografias da Rita Demarchi. As escolhas dependem da intenção da história que se quer contar. Então, depende sempre da intenção, como eu falei para vocês. E essa questão dos planos abertos e fechados, comecem a reparar nos filmes. Por que eles ocorrem? Qual que é a intenção dos produtores do filme? Aqui a gente já vai para a nossa revisão. A gente falou do cinema mudo e a gente pontuou lá que ele tinha geralmente o plano aberto, tá? Quando vocês verem um plano mais fechado no filme mudo, se vocês forem ver um filme mudo, quer dizer que ele é mais posterior, ele não é desses primórdios. E daí tinha o letreiro para ajudar a se interpretar as cenas, porque acabava ficando um pouco confuso, né, para as pessoas que assistiam, porque nem o recurso do som tinha. Então, o letreiro ou aquela pessoa que era o explicador ia ajudar as pessoas a entenderem a história. Aí veio a decupagem, que é esse detalhamento a partir do roteiro. O roteiro é a parte escrita,
com as falas, os acontecimentos da história, e a decupagem vai fazer esse detalhamento para que fique mais visual a história. Então ela pode ser tanto por escrito, né, quais as cores que vão conter, qual vai ser a iluminação, qual vai ser os ângulos, quanto ela pode ser desenhada, como ocorre de forma muito grandiosa em algumas produções que até se faz esses storyboards que depois são até comercializados, como um registro dessas produções que atingem tanto sucesso. Então, falamos dos ângulos, falamos do normal, do plongé, do zenital e outros, e falamos do planos, mas a gente falou mais dos planos abertos e fechados, né, e das grandes variações que possui dentro disso. Agora a gente já vai para o nosso quiz. 1. Nos primórdios do cinema mudo, eram realizados planos abertos, como num teatro. Porém, isso dificultava a visualização das cores, b. a leitura da legenda, c. a visualização das expressões faciais em detalhes, d. assistir em casa. Tempo para vocês resolverem essa questão. Então, nos primórdios do cinema mudo, eram realizados planos abertos, como num teatro. Porém, o que dificultava? Vamos ver qual que é a correta. A alternativa correta é a C, a visualização das expressões faciais em detalhes. Então, como se tinha um plano aberto, né, não se conseguia ver tantos detalhes, como naquele filme ali dos óculos do vovô, que eu mostrei para vocês, não se conseguia ver os detalhes da filmagem. Depois, com os planos fechados, isso possibilitou até que no cinema, se a ideia de um personagem pode ser expressa, às vezes, com um piscar de olhos, com um brilho no olhar. É muito diferente do teatro, porque no teatro, assim, por exemplo, se um personagem ele quiser expressar que ele teve uma ideia, ele tem que levantar o braço, se duvidar, até falar, eu tive uma ideia. Já no cinema, por essa questão da decupagem, do plano fechado, você consegue talvez às vezes pegar um brilho no olhar e já expressar que ele teve uma ideia. Prosseguindo, para que serve um storyboard na produção de um filme? A. Para que os atores gravem as suas falas. B. Para vender aos fãs do filme antes dele ser lançado. C. Para que se visualize melhor as cenas antes de elas serem gravadas. D. Para aumentar os gastos com a produção. Já retornamos com a resposta.
para que serve um storyboard na produção de um filme? Então vamos ver qual que é a resposta correta. A alternativa correta é a C, para que se visualize melhor as cenas antes delas serem gravadas. Então, no cinema a gente tem essa questão de que existe todo um planejamento e é uma grande equipe, né? Então todo mundo precisa estar ciente ali, tá comprando a proposta do diretor e então tem que se visualizar antes das filmagens. E quanto mais detalhado um filme, por exemplo, um filme de aventura, com vários personagens, é interessante storyboard realmente, para que tenha essa noção prévia para a produção do filme. Qual a importância da decupagem na produção de um filme? A. Faz o recorte das cenas principais. B. Deve informar o planejamento da câmera cena a cena. C. Evidencia as cores principais somente. D. Dificulta o roubo de ideias. Então dá um tempo para vocês resolverem, já retornamos com a resposta. Vamos ver qual que é a resolução da número 3 do quiz. Qual a importância da decupagem na produção de um filme? Então, a decupagem na produção de um filme deve informar o planejamento da câmera cena a cena. Então, são todas as cenas que precisam do planejamento da decupagem, não só as principais. Então, quanto mais planejado, mais detalhado, mais noção do que vai ser proposto a equipe vai ter. Então agora a gente vai para os nossos testes. Quando o diretor de um filme necessita que o público saiba em que ambiente a história se passa, a melhor escolha de enquadramento é A. Um plano fechado que foque o rosto do personagem. B. Um plano aberto. Vou dar um tempo para vocês refletirem e já a gente retorna com a resposta.
Então, quando o diretor de um filme necessita que o público saiba em que ambiente a história se passa, a melhor escolha de enquadramento vamos ver qual que é a resposta da número 1 dos testes, um plano aberto. Então, um plano aberto ele vai justamente mostrar o ambiente, né? Quanto mais aberto, mais ambiente vai ser mostrado. Diferente de um plano fechado, que geralmente ele é utilizado para focar ali na face dos personagens, para que se transmita melhor as sensações, as ideias. Já número 2, para a gravação de um plano aberto, né, de novo, que demonstre uma paisagem vista exatamente de cima. Utilizou-se um drone. Como se chama esse tipo de ângulo? Então a câmera foi fixada ali no drone e que tipo de ângulo foi gerado desse objeto exatamente de cima? Um ângulo plongé ou um ângulo zenital? Deixar esse tempo, eu já retorno com a resposta. Então, para a gravação de um plano aberto que demonstre uma paisagem vista exatamente de cima, utilizou-se um drone. Como se chama esse tipo de ângulo? Então, o ângulo é zenital, né? Porque a ideia é que o drone subiu e mostrou o objeto exatamente de cima. Então, é a 90 graus que a gente diz, né? Por exemplo, aqui está o objeto e aqui está o 90 graus, é isso. Então, se você coloca o objeto aqui e o drone aqui, gera um ângulo de 90 graus com o objeto. Então, vamos para a próxima. Do olho do protagonista do filme escorre uma lágrima. O espectador dessa cena conseguiu ver esse detalhe por causa de que estratégia? A. De se utilizar o zoom da câmera. B. De se utilizar uma cebola. Deixar esse tempo para vocês resolverem, eu já retorno.
olho do protagonista de um filme, escorre uma lágrima. O espectador, né, pode ser eu ou você assistindo a um programa, a um filme, o espectador dessa cena conseguiu ver esse detalhe, que é o da lágrima caindo. E essa estratégia se deve de se utilizar o zoom da câmera, né, a estratégia de zoom ali que a câmera possui, ou B, que é se utilizar de uma cebola. Então, a resposta correta é a utilização do zoom da câmera. A aula fica por aqui, eu agradeço para quem viu até o final, espero que vocês se interessem em pensar as questões sobre enquadramento, sobre escolha, a decupagem das cenas quando forem ver um filme, espero que vocês prestem atenção nessa escolha de ambiente, os recortes de cena. Agradeço para quem viu e espero vocês na próxima aula.